Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a eternidade começa no coração de quem decide viver para fazer a vontade de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando os nossos pensamentos estão voltados no Senhor, a nossa vida, ela perde o valor, porque nós ganhamos um propósito além, muito maior. O nosso sonho passa a ser o reino de Deus e a nossa vida passa a querer buscar a eternidade. E assim, os nossos sentimentos já dão um testemunho das coisas que estão por vir. Deus, Ele prometeu que não teria mais ranger de dentes, que não teria mais dor e que não teria mais sofrimento. E é assim, quando o Senhor ele está dentro da nossa mente, o coração, no meio da tribulação, ele já não sofre mais. Quando nós não tínhamos sabedoria, nós vivíamos orando de forma tola, pedindo para Deus apenas coisas desse mundo e descartando a eternidade, como se ela não tivesse valor. E nós descobrimos que obedecer a Deus não é você ler a Bíblia e ficar cumprindo a Bíblia exemplarmente, porque isso você se tornaria um fariseu. Mas é viver da forma que o Espírito Santo coloca dentro de nós, porque a lei está escrita dentro do nosso coração e os nossos sentimentos, eles dizem: se eu faço algo que traz paz, está alinhado à vontade de Deus. Se eu faço algo que me perturba, não está. E assim nós começamos a viver em harmonia, onde Deus ele começa a ter uma presença maior e um significado na nossa vida. Antes de fazer qualquer coisa, nós consultamos o nosso espírito. Os nossos pensamentos estão tomados pela palavra de Deus e assim fica mais fácil entender e enxergar o que é certo e o que é errado. Nós não precisamos recorrer à mentira, não precisamos falar mal das pessoas, não precisamos buscar vida nessa vida, porque dentro de nós algo maior já vive. E isso ressignificou tudo aquilo que nós fazíamos e a forma que nós gastamos o nosso tempo. Aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos, tudo foi mudado. Por quê? Porque antes nós vivíamos na escuridão e hoje nós vivemos na luz. Se a gente vai lá em 1 João 2, versículo 14 a 17, a palavra do Senhor ela diz assim: a mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então o apóstolo João, ele está escrevendo uma carta aos cristãos que estão espalhados, desorientados, vivendo no meio de pessoas que querem espalhar falsas doutrinas, sendo perseguidos, sendo odiados, e ele precisa sempre dar uma palavra de discernimento. Por quê? Porque nessa batalha espiritual que acontece na nossa mente e na mente de outras pessoas, sempre vai existir uma batalha de narrativas. A mentira, ela é uma narrativa, onde eu tento contar uma história que eu posso te convencer que mesmo não existindo, aquilo existe. E isso é a ilusão que o diabo faz todos os dias. Colocam coisas dentro da nossa cabeça que não existem. E nós vivemos buscando essas coisas, sempre achando que quando eu encontrar a certa daquilo que não existe, aquilo vai existir. Um café, não importa a forma que você prepare, ele vai continuar sendo amargo. A gente precisa parar de se iludir achando que a quantidade de água
é a natureza dele. A natureza do diabo é a mentira, é a ilusão. E não existe amor aonde não existe Deus. Olha as boas novas que ele nos traz. A depressão, a solidão, o sentimento de vazio, a ansiedade, tudo aquilo que eu não posso controlar, ela está na onde? Está na minha mente. Ontem nós falamos bastante sobre isso, sobre a palavra habitar a nossa mente. E aqui novamente, o evangelho ele é repetitivo. Ele diz a mesma coisa de palavras diferentes. A mesma coisa. Quando você entender a forma de se pensar, você vai ver que o tempo inteiro todo mundo está repetindo as mesmas coisas de forma exaustiva. A mensagem de Deus vive em vocês. O que isso significa? A mensagem de Deus está nos pensamentos de vocês. Porque se eu ajo mediante a mensagem de Deus, eu estou vivendo conforme Cristo vivia. Eu estou pensando conforme Cristo pensava. Então já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Da mesma forma que Paulo disse isso uma vez. Agora vivo pela fé. Vivo por ter conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre aceitar aquilo que o Espírito Santo coloca dentro dos meus pensamentos. Então, se a mensagem de Deus vive em mim, o que acontece? Vocês já venceram o maligno. Ah, mas como assim? Ele não opera mais na minha mente. É isso que você não entendeu até agora. É a sua mente o objeto que todos os espíritos estão desejando. Você não tem uma vida, você tem um corpo e você recebe instruções. Ou você vai receber instruções de Deus ou você vai receber do diabo. Como são espíritos, você não pode ver. Quando você fica em silêncio, parado, não fica uma vozinha na tua cabeça? É uma voz isso. Não é um pensamento, é uma voz. Isso é uma voz. E isso fica te perturbando. Você deita na cama, essa vozinha vem. Você não merecia isso. Não devia ter acontecido isso. Você não sei o quê. E coloca sonho, e coloca loucura, e coloca cobiça. Você não tem paz. Aonde você tá, essa vozinha começa. Até que te convence. Vamos beber, vamos fumar, vamos fazer. Você é fraco, você merece um alívio. Come mais um pouquinho hoje só. Não tem problema. Aí você olha no espelho e você já vê que o problema já tá ali. Já está ali, porque aquilo vai ceifar a tua saúde. E nós temos que olhar que o comportamento que nós temos não é saudável, não é sadio, não é necessário. Se eu como até passar mal, ou faço alguma coisa passar mal, bebo para passar mal, e tudo para passar mal, já não deveria nem estar se fazendo. Além da necessidade, já não deveria nem ser necessário certas coisas na nossa vida. Mas a vozinha fica, bibi. Então por que vocês não venceram o maligno? Por que antes eu tinha depressão e louvado seja o Senhor, hoje eu não tenho mais? Porque hoje quem mora na minha mente é o Senhor e Ele nem passa perto mais. Ele não vem mais colocar. Ah, quer dizer que se eu não ver alguma coisa, eu tenho que vigiar. É isso que Deus fala, vigia. Vigia, porque se vocês começarem a alimentar com coisa errada a cabeça de vocês, vai sair tudo errado. Quando você vê, você já está numa vida que é totalmente errada, totalmente distorcida. Assim como Deus ele vem para nós e nos propõe o certo, se eu não obedeço o que Ele coloca dentro dos meus pensamentos e começa a questionar, se Ele pede para mim perdoar e eu não perdoo, se Ele pede para mim ficar quieto e eu não fico, se Ele pede para mim não ter ódio e eu tenho, se Ele pede e me ensina as coisas certas e eu não faço, eu vou voltar de novo a ser um escravo do pecado. E é desse tamanho, não é nem mais nem menos, é assim. É assim. E às vezes eu fico pasmo como você senta numa igreja por 20, 30 anos e não aprende isso. Que é na mente das pessoas que existe uma batalha espiritual. Porque parece que é necessário criar uma dependência da igreja. Se eu preciso de oração, você vai na igreja. Se eu preciso de alguma coisa, é na igreja. Não é em Cristo. Não é no silêncio do teu quarto, não é no dia a dia, não é em nada. Não me ensina a distinguir as pessoas, nem nada. Ah, todo mundo que está sentado dentro do banco aqui é gente boa. Quem não tá é ruim. Não tá, é ruim, é pagão e não sei o quê. Você não precisa pregar a mensagem pra ninguém, você não precisa fazer nada, você precisa dar testemunho. Nada. Não tem combate da mensagem, não tem nada. Não tem nada. Sabe, eu, sinceramente, graças a Deus eu era ateu. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Porque isso me permitiu ver a verdade. Porque se eu tivesse crescido desse jeito, talvez eu não conseguiria ver. Talvez eu não teria nem buscado ler a palavra, não estava contente. Entre aspas, contente. Onde tem gente contente, só tem gente insatisfeita. Tudo que você olha na internet são pessoas reclamando, arrumando soluções, julgando pessoas. Homem isso, a mulher aquilo, porque é fácil para um, é difícil para outro. Porque só fica falando de gente. Já não vê mais falar de salvação. Já não vê falar de reino de Deus, não vê falar de nada. Só falam de gente.
Graças a Deus a nossa mente está blindada. E vocês já venceram o maligno através da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Isso tinha que ser um mantra na cabeça de todo mundo. A primeira coisa que você aprende não é o nome do teu pai, é leia a palavra de Deus. Tá vendo esse livro? Ele vai blindar a tua mente. Se você não ler esse livro, a tua mente vai ser corrompida pelo diabo. E é só isso. Nada além disso. Nada além disso. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Não se vendam pelas coisas do mundo. Não acreditem que vocês precisam conquistar o mundo, que a sua alma ela não vale nada, que o importante é os teus sonhos. Quantas pessoas não sofrem pelas coisas do mundo, pelas pessoas do mundo? Quantas pessoas não querem virtudes nas pessoas do mundo? Pessoas que não querem saber de Deus. Quando ele fala o mundo, são pessoas que a mente está governada pela cultura que o diabo criou, pela forma que ele fez. Nós devemos sim viver no mundo, mas a nossa mente tem que estar no Senhor. Tem que estar no Senhor. É exatamente isso que Deus está dizendo. Não amem o mundo, amem a mim. E se vocês amarem em mim, vocês vão conseguir partilhar essa mensagem sobre as pessoas, esse comportamento diferente, esse espírito. E o mundo sofre com tudo que existe nele. E no mundo só tem desigualdade, só tem injustiça, só tem coisas que te levam a querer mais ainda o mundo. Por isso que você vive assim. Por isso que você anda desanimado. Por isso que você anda cansado. Por isso que você não encontra um lugar que parece que as pessoas conseguem compreender os teus sentimentos e as coisas que você fala. E você vive tentando se encaixar nas pessoas. Eu vejo a coisa que é mais curiosa. Relacionamentos de 20, 15, 30 anos. Já não é mais um casal. E já não é mais nem amigo. São pessoas que convivem dentro da mesma casa e por causa dos filhos e por causa... Onde está o erro disso? Lá atrás. A gente sempre erra em querer o mundo, em querer os sonhos do mundo, em ver os filmes do mundo, em não conhecer nada. Nossa mente não é blindada. Minimamente a gente tem uma cruz no pescoço, alguma coisa que remete a Deus, uma Bíblia aberta que ela nunca é lida, tá ali empoeirada, até dura, coitada. E só. Orações repetitivas que não levam ninguém a lugar nenhum, não aumenta a sabedoria de ninguém, não traz nada. Nada. Não menosprezando as pessoas. Longe disso. Todo trabalho é importante e digno. Mas nós temos que entender que essa forma de religião que é vendida, aonde eu não preciso saber nada, ela é repetitiva. Como se eu pegasse uma vassoura e saísse varrendo as ruas. É justamente os trabalhos que a gente se torna mais pejorativos. É aqueles que são repetitivos. E eu não estou desmerecendo, porque todo trabalho é importante. Todo lugar que a gente serve a Deus, independente de onde a gente está. Se a gente olha a história de Davi, antes dele ser rei, ele era o quê? Ele era um pastor de ovelha. Trabalho repetitivo, cuidar dos bichinhos, levar, tomar água, defender dos animais, fazer, era o trabalho. E não tem problema no que você trabalha. Isso não quer dizer, o cara que tá de terno é melhor, o que tá de coisa é pior, o outro é malandrão, é mauzão. Cara, não tem nada a ver. O que determina é quem tá governando a mente dessas pessoas. Porque um é o cara ter um poder e ter uma mente louvando ao Senhor, cara, ele vai poder ajudar muita gente. O outro é o cara não ter nada. Não ter nada, e a mente dele tá governada pelo diabo. Ele acha que esse cara não pode fazer mal porque ele não tem dinheiro. Cara, ele faz mal dentro da casa dele. Faz mal nas pessoas que ele tem, ele faz mal onde tem. O mal, ele dá aquilo que ele tem, e o bem dá aquilo que ele tem. E é só isso. Nada que é deste mundo vem do Pai. Então, como que você quer ir para Deus? Como que você quer sentir paz? Como que você quer ter um casamento bom? Como que você quer ter sonhos? Se nada disso vem de Deus? Se você aprendeu pelas coisas do mundo. Você vê que o mundo, para tratar as dores do mundo, ele criou faculdade. Psicólogos, psiquiatras. Não, vamos cuidar da dor das pessoas. Elas não precisam de Jesus. O diabo, ele não destrói a cabeça das pessoas. Não. As crianças de hoje em dia não nascem com a mente destruída. Não, longe disso. Né? Cada vez se diagnostica mais. Não, é porque antes não tinha um tratamento. Não, é porque antes não se falava. Quanto dinheiro não estão ganhando nisso? Você olhando uma criança que está implorando para que Jesus entre dentro dessa casa, para que Jesus governe a minha mãe e o meu pai, a minha avó e todo mundo. Que Jesus esteja no centro. Mas não, o centro é um homem, o centro é uma cama,
O centro é um desejo, é só coisa do mundo. Eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um celular, eu quero isso, porque eu não dei certo com um, eu vou dar certo com o outro. Lembra do café. Independente da forma que você prepara, ele continua sendo amargo. E você destruindo, cada dia destruindo mais. Mas não faço mal pra ninguém, sou uma pessoa trabalhadora, honesta. Como que a gente pode ser honesto se a gente destrói dentro da nossa casa? Que honestidade é essa? Se eu não sou fiel no pouco, nós falamos disso esses dias. Cara, se eu não começar a olhar a minha vida e perceber que uma maçã podre no meio de uma caixa, ela estraga a caixa inteira. Se eu não olhar que a obrigação é de cada um de nós de levar Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Porque para levar problema, para levar mal, para levar desgraça, a gente leva. Para pegar bebida e enfiar dentro de casa, para usar droga dentro de casa, isso você leva. Mas para levar Jesus dentro da tua casa, mas não leva, mas nem com reza. Nem com reza, né? Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem de Deus, mas do mundo. Então, quando eu sinto um mau desejo, vem de Deus? Não. Da onde está vindo? Dos meus pensamentos, porque eu só sinto o que eu penso. Uma coisa é o teu corpo ter uma reação. Reação, toquei e senti, mas os teus sentimentos, aquilo que vem do coração, está nos teus pensamentos. E chega um ponto que eles dominam tanto os nossos pensamentos que isso se torna a nossa palavra e se torna a nossa vida. A gente vive. Então, da onde vêm os maus desejos? Vem da falta de Deus, vem da falta da mensagem de Deus. A vontade de ter o que agrada os olhos. Então, o que é isso? A vontade de ter o que agrada os olhos? É a cobiça. E o que é a cobiça? É a vontade de ter o que eu não tenho. Se eu não estou grato, se eu não estou satisfeito com as coisas que eu tenho, o que acontece? Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para conquistar essas coisas, sem se importar com as consequências. E quando você vê, por você ficar alimentando isso, você já fez. Isso já dominou a tua vida, já dominou os teus pensamentos, já dominou os teus caminhos. Cara, a solução nunca vai estar em nada desse mundo. Se a tua relação ela não tá boa, não vai ser você fazendo coisas mirabolantes por aí que vai melhorar a tua relação. De novo, onde está o problema? Está na minha mente. Onde está a insatisfação? Está na minha mente. Pela falta de Deus. Onde está a escuridão? Onde não tem luz. Simples. Você busca luz? Ah, eu busco uma vez por semana luz. Cara, você vai viver 6 dias e 23 horas cego e 1 hora você vai ver. Não busca luz em lugar nenhum. Ouve louvor? Já postei 53 músicas. Pode pesquisar meu nome lá e louvor certo. Louvor que não foi escrito para ser música para vender, mas eram poesias de quando eu me convertia. Tem música que foi escrita há 16 anos atrás. Se eu olhar aquilo há 16 anos atrás, o quanto a minha vida mudou. O quanto aqueles pensamentos faziam parte de mim e hoje não faz. E talvez esses sejam os seus pensamentos. E sempre eu coloco a palavra de Deus depois para mostrar que aquilo não é o certo, que aquilo não é o que Deus ensina. Você cantando as letras, você está cantando a palavra de Deus. Não seria nem músicas de louvores, seriam músicas de evangelização, de conhecer o evangelho, de blindar a nossa cabeça. Porque se você pensar da forma que está nas músicas, você pode ter certeza que o mal ele não vai vir. Quando você lê a palavra de Deus, você vai conseguir reconhecer e falar, rapaz, isso daqui é da música. Isso daqui é da música, é da música, é da música. Mostra pra mim quem fez 53 músicas em praticamente 2 meses. Traz aqui a nossa joia. Por quê? Porque lá atrás Deus já usava os meus pensamentos, mesmo quando eu não sabia. Mesmo quando eu não entendia que Ele estava falando dele, eu tentava forçar aquilo. Era um amor tão exagerado que não cabia numa pessoa. Só cabia em Deus. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Para mim poder viver para sempre, o que eu preciso? Fazer a vontade de Deus. Tudo no mundo passa, tudo no mundo tem um tempo. Só não tem tempo aquilo que permanece em Deus. Então as coisas se tornam atemporais a quem vive com o pensamento em Cristo. As coisas se tornam passageiras quando é o diabo, porque o diabo o tempo todo ele muda de decisão.
ele sempre está procurando algo que pode te destruir mais. Então as pessoas cobiçam, as pessoas desejam, e às vezes você acha que você não cobiça nada. Qualquer coisa que você deseja ter que você não tem com os olhos, porque é diferente de nós. Quando Deus ele coloca um propósito na nossa vida, não é os meus olhos que dizem o que eu quero, é a minha fé que mostra o que eu vou ter. Existe uma diferença nisso. Eu não estou olhando e quero o que eu posso ver. Eu estou sentindo e sabendo que Deus vai me dar aquilo que eu já estou sentindo, que eu já estou visualizando dentro de mim, não com os meus olhos. E eu tenho a chama da eternidade, que é a frase de hoje, que é fazer a vontade de Deus. E a maior parte das pessoas vão cair no Mateus 7. E o que ele fala? Mateus 7, 21 a 23. A palavra do Senhor diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então quem está conversando conosco aqui? Jesus. Que palavra dura, né? Por quê? Porque se eu não faço a vontade de Deus, eu não só perco a eternidade, como não há nada que eu possa justificar que vai trazer ela de volta. Hoje a gente não está vendo, não tem julgamento, não tem juízo, não tem trombeta, não tem nada. Nada, aparentemente está tudo bem. E era exatamente a Jesus disse: olha, quando vocês acharem que tudo está em paz, que tudo está bem, é na noite, vocês vão ver o que vai acontecer. E vai pegar aqueles que não estão vigiando tudo de surpresa, achando que tem mais um dia, que tem mais uma coisa, né? Que o tempo tem tempo, não precisa ser agora, não preciso me arrepender agora, não preciso perdoar agora. Se eu fico fazendo tantas músicas em tão curto prazo, por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. E eu prefiro entregar hoje. Não deixar para amanhã falar: eu tô cansado. Porque eu posso chegar lá e falar: Senhor, o que eu consegui fazer, eu fiz. Todo o tempo que eu tinha, eu gastei fazendo. Se ele pede para mim dar uma Bíblia, é na hora. Ao menos que a pessoa não possa. Eu me desloco de onde for e vou fazer. Quando ele coloca, é na hora. Não é depois, não é no tempo, não é nada. E essa é a urgência do Evangelho dentro de nós, é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã, é agora. Se você tem que começar a fazer algo, é agora. É agora. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade do meu Pai que está no céu, e onde ela vai? Na minha mente. Onde ela vai incomodar? Os meus sentimentos. Como eu adquiro sabedoria e fé? Através da palavra de Deus. Adiantou eu sentar no banco da igreja? Sobe lá e fala: eu sou da congregação. Não, eu sou evangélico. Eu sou presbítero de não sei da onde. Não, porque eu sou pastor, eu sou padre, eu sou diácono. Eu sou o cara que dá hóstia na igreja. Eu não sou ninguém. Eu sou um servo. Eu sou um servo. Sou a escória. Não tenho cargo em igreja, não tenho igreja, não recebo dinheiro, não tem nada. É de graça. É o lixo do mundo. Sou eu. Louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus eu posso pregar uma mensagem sem me vender por dinheiro. Sem depender disso. Por amor. Onde as pessoas possam olhar e não encontrar sentido. Louvado seja o Senhor. E essa precisa ser a nossa vida. Porque nada desse mundo vai nos levar para mais perto de Deus. Nada, nada. Adiantou chamar de Senhor? Adiantou falar de Jesus? Adiantou? Não adiantou nada, porque se você não faz a vontade de Deus, se você sai da igreja e não obedece o Senhor, se você sai da igreja e não sente necessidade de buscar Ele durante o dia, se você vê a tua vida, a tua família, tudo sendo destruído e não tem nada, o máximo que você consegue fazer é pedir para alguém orar. Porra, desculpa a palavra feia, mas me dá raiva. Por que você não ora, criatura? Por que você não ajoelha? Por que você não para de fazer? Por que você não arrepende? Precisa toda hora destruir tudo, enquanto não tem mais nada, para depois ficar: ai, não tem nada, dá certo.
Meu, quantas coisas podem dar certo se você faz tudo errado e continua fazendo errado? Até quando vai continuar dependendo de pessoas? Transforma a tua casa num lugar de oração que o diabo não entra mais dentro da tua casa. É simples. Faz ela lembrar de Deus em tudo que tiver. Tudo. Se você entrar dentro de casa, você vai falar que parece uma igreja, porque é quadro de Jesus e quadro de coisas religiosas para tudo quanto é lado. Antes era quadro de rock. Hoje é quadro de Jesus. Eu quero Jesus dentro da minha casa. Independente se seja uma representação, se seja uma arte, se seja uma capa de CD, independente. Eu quero ver Jesus. Eu quero lembrar de Jesus. E aquilo não é Jesus. Mas eu não vou colocar nada para me lembrar do mundo. Eu quero lembrar de Deus. Aonde eu estiver, eu quero lembrar de Deus. É só isso. E eu não estou fazendo mal para ninguém. É a minha casa. A minha casa tem que ser um lugar que eu me sinto bem. Que eu louvo ao Senhor, independente. Tem que ser um lugar onde eu cuido, onde eu zelo. É isso que tem que ser a nossa casa. Quem vai para o céu? Quem faz a vontade de Deus. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: que coisa interessante. Se eu faço... Hoje por que eu prego? Porque é a vontade de Deus, não é a minha vontade, porque eu não ganho nada com isso. Se fosse a minha vontade, eu estaria gastando tempo com outras coisas. Mas não, é a vontade de Deus e eu me sinto bem assim. Por isso eu sei que essa é a vontade de Deus. Agora, quando aquele dia chegar, quando tiver o julgamento, e aí? Olha que tem pessoas que elas vão justificar, mas por que eu não entrei no céu? Peraí, Senhor, vem aqui, eu preciso conversar com você. Eu acho que você não prestou atenção na minha vida. Não, eu era pastor. Não, pastor, andava de terno por aí. Não, batia na porta da casa das pessoas. Não, eu levava a mãezinha para um lugar, levava a mãezinha para o outro. Levava. Nossa, quantas bolinhas eu não contei na vida. Por que você não vai? Não, peraí, vem cá, Senhor. Vem cá. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas, não é poucas, é muitas, vão me dizer: Senhor, pelo poder do teu nome anunciamos a mensagem de Deus. Anunciou porque era a vontade de Deus ou porque você queria? Você levou o negócio de um lado para o outro porque era a vontade de Deus ou porque alguém mandou você fazer? Qual era a tua razão? Você estava obedecendo às pessoas ou obedecendo a Deus? Quando eu fiquei dentro da igreja, o pouco tempo que eu participei das coisas, eu era confusão ali dentro. Da mesma forma que os profetas era a confusão onde ele estava, e Jesus era a confusão. Porque Deus ele não se compadece com aquilo que vai contra a palavra. Deus me incomodava, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Eu vou ficar ali fazendo o quê? Batendo boca com os outros? Eu saio. Opa, pode ficar vocês aí. E hoje eu olho a minha vida e olho os frutos, não comparando, longe disso. Aqui não é por vaidade, não é evangelho. É evangelho, isso é testemunho. Tá lá do mesmo jeito, mesmo jeitinho, mesmo jeito, mesmo sofrimento, mesma coisa. Só. Você olha dentro da pessoa, você encontra a felicidade? Não, só prega dentro daquele lugar, fora não prega nada. Não usa pra nada, é lá dentro. Lá eu visto a roupa de crente, fora eu não visto a roupa de nada. Não tem um evangelho que sai de dentro da igreja, é só dentro da igreja. Nós anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então, tipo assim, olha, estou me gabando, olha o que eu fiz para você, olha como eu precisava. Tá parecendo Elias quando ele entra dentro da caverna com medo de Jezebel. E aí ele fala: ai, mas senhor, eu sou o último. Eu falo: o último da onde, meu querido? Se coloca, filho, se postula aí, tem gente que eu guardei. Não acha que você é a bolacha mais recheada do pacote, não. E eu tô tentando fazer o quê? Despertar outras pessoas. Porque você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Você é a ponta da linha. Você é a igreja que precisa chegar na escuridão. Só que você não se sente incomodado a falar, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho preocupação. Deus está queimando no teu coração e você não fala. Deus está queimando no coração. Eu não sei, eu também não sabia nada. Cara, eu era o pior que você possa imaginar. Se vocês me conhecessem antes, você falaram: não é possível que esse cara que tá falando. Esse perturbado, não é possível. Não é possível. Não é possível. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Adianta eu não obedecer a Deus e conhecer o evangelho, ou sentar numa igreja? Não adianta. Se eu não faço a vontade de Deus, eu não sirvo para nada. Nem para entrar no reino, nem para começar a viver a eternidade, nem para pensar alguma coisa boa, nem para falar alguma coisa. Eu não tenho gratidão.
Eu não sou uma pessoa que fala a verdade. Eu não sou uma pessoa que sabe ouvir a verdade. Eu não sou uma pessoa que leva bem o que eu faço. Eu sempre vou me vitimizar. Se eu não consigo cuidar do meu próprio corpo, eu vou cuidar do quê? Cara, se algo dói em mim, eu não consigo tomar uma medida para melhorar a minha qualidade de vida. Eu aprendi a conviver. Ao invés de me exercitar, ao invés de fazer as coisas, não, eu vou burlar, eu vou tomar um remédio. Eu prefiro envenenar o meu corpo do que tentar achar uma solução. A maior parte das doenças, elas se vai quando você começa a comer da forma correta, quando você começa a pensar da forma correta, quando o diabo para de entrar na tua cabeça e você para de reclamar e começa a agradecer. Para de querer e começa a dar o que você tem. Porque todo milagre que Jesus multiplicava alguma coisa, ele multiplicava as coisas que ele tinha. Era sempre, o que nós temos aqui? É pão e peixinho? É pão e peixinho que nós vamos usar. Quando Elias vai fazer um milagre lá atrás também, da botija de azeite, o que você tem aqui? Eu tenho farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar na botija, mas vamos ter aqui, fica tranquila. Faz a honra aqui. E eu tenho medo dessas passagens onde pede para dar alguma coisa para Deus, as pessoas querem alguma coisa. Deus só quer o teu amor. Deus não quer nada teu. Deus não quer nada. Apenas que você possa obedecer. E entender que nessa batalha espiritual, se você não ler a palavra de Deus e obedecer, o diabo vai continuar governando o teu corpo. E enfim, é daí para ladeira abaixo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você comece a tomar uma decisão dentro de você. Que você vai viver aquilo que te faz bem. Que você vai ler a palavra de Deus. Que você vai ouvir os louvores. Que você vai aprender da palavra para você poder saber se as pessoas que estão pregando na tua orelha são a verdade ou não são. Eu te dou a Bíblia inteira aqui para você poder passar no crivo se o que eu falo é palavra ou não, ou é invenção minha. Graças a Deus, eu só tenho a palavra, eu não tenho nada. Não tenho um regimento, não tenho uma doutrina, não tenho um estatuto, eu não tenho nada, eu só tenho a palavra. E é ela que me guia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.